Gente, já está conectado com a gente aqui para falar da situação dos leitos aqui em Belo Horizonte também, doutor Marcelo Lopes Ribeiro, que é especialista em gestão pública, sempre participando com a gente aqui no Central 98. Bom dia, doutor Marcelo. Tá no mudo, doutor. Tá no mudo. Pô, tira o microfone do mudo pra gente não tá te ouvindo. Ele faz aquela cara de espanto. Perdão, Agora sim. O que aconteceu? O telefone tocou justamente, eu tô aqui o tempo inteiro esperando para entrar. Aí na hora que eu fui para entrar, o telefone tocou. Aí eu fui colocar ele no modo avião para não ter interrupção. Ai, tomamos uma fumada no ar aqui. Eu tô aqui desde as 10 da manhã esperando vocês me chamarem. Doutor Marcelo já começa na fumada. A gente sempre levantando essa questão da ocupação, né, de leitos aqui, que é um índice também para definir como é que fica essa reabertura do comércio, como é que a gente faz esse enfrentamento à Covid-19 em BH. E aí a gente teve essa taxa de 91% no último domingo, aí o maior índice registrado desde o início da pandemia do novo coronavírus, um índice preocupante, né? Esse índice, Carol, tá ficando agora uma coisa meio difícil de entender, né? O próprio Paulo falou agora há pouco, e bom dia a todos, Paulo, Lucas e Carol. Bom dia. O índice difícil de entender parece que está estampando manchete. Porque ontem o secretário estadual de saúde falou que existiu um erro de metodologia e eles reaveram a metodologia, ficou uma semana sem dar os dados e de repente caiu para 68% de ocupação. Eu fiquei aqui tentando entender essa metodologia, busquei, estudei, conversei com vários colegas especialistas, ninguém conseguiu me explicar como que essa metodologia deles consegue reduzir 20% de ocupação de leitos de um dia para o outro. Sendo que nós estamos vendo ainda vários pacientes que estão presos dentro dos prontos atendimentos, em várias UPAs. Ontem mesmo eu vi uma reportagem de uma paciente na UPA de Ribeirão das Neves com 72 horas aguardando um leito CTI. E realmente eu acho que esse número de 91% a 95% é o mais real. O que atrapalha às vezes esse cálculo é exatamente essa paciente de Ribeirão das Neves, pegando um exemplo como base aqui, que quando saiu a vaga para ela, eles não tinham como transportá-la, não tinham um método diferente, não se pensaram numa equipe especialista de transportar esses pacientes muito graves. Quando você tira um paciente num local totalmente controlado e coloca ele numa cabine confinada, os dados dele mudam demais. E se você não tem uma equipe especializada que sabe trabalhar com pacientes graves, a paciente pode complicar. Então ela demorou depois mais 24 horas para transferir. E o que eu quero dizer com isso? O leito ficou lá esperando ela. Eles não deram o leito para outra pessoa. Ainda bem, né? Que ela depois conseguiu ser transferida para o Hospital Eduardo de Menezes. O que eu estou vendo agora todos os dias é colegas conversando comigo, falando que todos os lugares estão com a capacidade plena, não tendo como colocar mais pacientes. E além do que, nós não estamos conseguindo separar os pacientes Covid e não Covid. Você entra em qualquer pronto atendimento, principalmente nas UPAs que não foram planejadas há 20, 30 anos atrás para ter um isolamento nesse sentido, os pacientes estão assim a 1 metro, meio metro. Uma das UPAs, não vou falar nome aqui, mas uma das UPAs tinha paciente com 10 centímetros de distância um do outro. Então, sempre a gente fica questionando mesmo, se foram abertos mais leitos, onde estão esses leitos? Seja claro para a população, seja claro para as pessoas, para tranquilizar. Minas Gerais foi o estado que mais demorou chegar essa explosão. Então nós tivemos tempo de sobra para planejar e abrir esses leitos, deixar os leitos mesmo prontos, mesmo que seja caro, eu estar lá com o médico, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico de enfermagem, fonoaudiólogo, nutricionista, todos de pronto. Porque se eu tiver que esperar a explosão acontecer para montar essas equipes, a consequência vai ser catastrófica. Agora, doutor Marcelo, fica sempre uma dúvida. Nós estamos há 110 dias discutindo essa questão. Eu não tenho nenhum argumento científico, técnico, para contrapor decisões que são científicas. Mas a gente tem um senso e uma visão crítica de comparação. Há 110, 112 dias, nós estamos convivendo com informação e contra-informação quando se trata de leitos e ocupação em leitos. Por que é que não se fez um projeto? Porque todo mundo dizia, olha, entre o dia
1º e 15 de julho, Minas Gerais passará pelo pico da doença. Tá aí, chegou no período em que todo mundo previa. A previsão estava certa. Mas por que junto da previsão não houve previsibilidade? Eu tenho perguntado isso todos os dias, meu amigo. Por que isso falhou? A desculpa muitas vezes é que o hospital de campanha estava pronto e poderia ser aberto a qualquer momento. O pico chegou, não se pode abrir o hospital a qualquer momento porque não tem equipe para trabalhar lá dentro. Eles soltaram um edital na sexta-feira, se eu não me engano, anunciando ofertas para as pessoas se cadastrarem para começar o trabalho aí lá. E isso vai retardar um pouco mais. A previsibilidade tinha que estar pensando lá atrás, quando eu falei assim, olha, o caos é ventilador. Você lembra aquele espectro de várias pessoas falando a respeito que eu tinha que comprar ventilador, e de repente os ventiladores a priori estão chegando, e aí logo eu não tenho insumos, eu não tenho medicamento para poder manter esse paciente sedado, eu não tenho medicamento para poder colocar o paciente em conforto, eu não tenho um fisioterapeuta adequado para trabalhar nesse assunto, eu estou sem muito a equipe para trabalhar, sendo que teria como estar treinando essas pessoas e preparando as pessoas há vários dias. Doutor Marcelo, passa para a gente um balanço, como é que você enxerga a segunda-feira aí nos hospitais de Belo Horizonte? Como é que está a situação de ocupação de leitos? Você atualiza pra gente esse boletim epidemiológico que eu sei que sai no final do dia. Como é que você tem ouvido aí? O que consta é que a Prefeitura de Belo Horizonte, esses foram reais, abriram de quinta-feira para cá 20 novos leitos. Com isso, desafogou um pouco a tendência de leitos na região de Belo Horizonte, propriamente dito, né? Que infelizmente Belo Horizonte também tem que dar suporte para toda a região metropolitana. Então a taxa de ocupação, vou te falar de ontem, né? Hoje já vai outro número assim, estava próximo de 86%. Chegou, deu um alívio muito grande nesses leitos, porém nós tivemos uma informação muito ruim que aconteceu esse fim de semana de um surto dentro do Hospital João 23, aonde uma enfermaria inteira se contaminou e teve que fazer uma distribuição desses pacientes nos hospitais. Então alguns locais que estavam aguardando na fila acabou sendo passado na frente porque teve que dar uma prioridade para tirar esses pacientes do Hospital João 23 para não contaminar o hospital inteiro. Então essa taxa de 85, 86 deve ter chegado próximo de 95 de ontem para hoje. Doutor, agora eu falo com o integrante da Associação Médica aí sobre esse decreto de hoje do prefeito que reduz o funcionamento do transporte público em BH. Como é que o senhor avalia essa redução do transporte público e como é que isso tem sido recebido por equipes de saúde, não só médicos, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem e afins? Complicado, Lucas, por dois motivos. O primeiro, que eu tinha que ampliar mais os horários de ônibus, porque se eu tenho pouco ônibus, vou ter aglomeração de pessoas. Todo mundo vai desesperar para poder pegar o ônibus logo, porque senão ele vai perder o ônibus e como é que ele vai retornar para casa? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que eu fico muito chateado, é porque que não se pensou em fazer o transporte para os profissionais de saúde. Porque é o seguinte, eu estou dentro do olho do furacão, eu estou indo lá para o meio do Covid, e aí, de repente, eu saio do meu serviço e vou pegar um ônibus público lotado de gente, sendo que eu posso estar espalhando isso para as outras pessoas. Então, teria que ter pensado também, tá bom, vai reduzir o horário de ônibus agora até as 10 horas da noite? Então, essas pessoas que têm esse serviço essencial, eu tenho que garantir o transporte deles. Isso já foi conversado, né, entre as equipes, feita alguma proposta para a própria prefeitura, porque a gente tem aí também opções, né? Tem muita gente parado, por exemplo, aí motoristas de van, de transporte escolar, que poderiam estar sendo utilizados justamente para transportar essas equipes médicas. Já teve algum diálogo nesse sentido aí para tentar pensar uma solução, uma alternativa? Não, Carol. Eu vou até voltar um pouquinho no tempo aqui. Quando nós tivemos a greve dos caminhoneiros, há 2 anos atrás, nós fizemos um planejamento e nós pegamos todos os aplicativos que tinham na época e fomos buscar os profissionais nas suas casas e devolvia os profissionais em casa. Dessa vez não teve nenhum tipo de conversa, nenhum tipo de planejamento a esse respeito. E aí eu volto a dizer, lockdown para quê? Porque eu estou realmente com essas pessoas que estão precisando ser deslocadas e eu estou acabando espalhando ainda mais a contaminação. O ideal do lockdown seria eu realmente
preparar toda a estrutura hospitalar, toda a equipe de PSF, porque o que acontece? Muitos pacientes podem retornar para casa, mas eu preciso de um monitoramento. E as equipes de atenção à saúde domiciliar não foram acionadas no nível que deveriam ser feitos. Que aí eu também continuaria contendo essas pessoas em loco, sem elas ficarem também transladando para um lado e para o outro e também ajudando a disseminar o vírus. O que seria hoje, vendo a realidade de Belo Horizonte, vendo a realidade de Minas Gerais, qual seria a melhor atitude do seu ponto de vista médico a ser tomada para que a gente tivesse um passo seguro na prevenção e no combate à Covid-19? Uma boa retaguarda, tanto do nível hospitalar, e eu teria que ter um QG, né, um quartel-general para monitoramento. Eu tinha que ter exatamente pontuado, sabendo onde estão os focos, aonde estão os pontos que a gente teria que dar mais uma ênfase nisso. Hoje em dia não precisa de tanta tecnologia. Hoje a tecnologia está na nossa mão aí com vários aplicativos que podem ser criados e que você pode realmente guiar e monitorar essas pessoas. Quando a gente fala de teste, de testagem, você vai ver vários especialistas falando assim, não adianta testagem, ou testagem em massa. O ideal seria que eu pudesse testar a população em massa e todas aquelas pessoas que já tivessem o IgG positivo, ele ganharia um QR Code, esse QR Code ficaria no celular dele, ele aplicaria isso, mostraria esse QR Code e voltaria à linha de frente. Então esse paciente que já está imunizado, ele poderia sim voltar. Então quando se fala assim, lockdown total, lockdown vertical, não existe isso mais. Nós, igual você mesmo falou, já são 110 dias de pandemia registrado, né? Teria como eu estar com esse paciente mapeado e quem já era IgG positivo voltar à linha de frente. Aí a gente acaba essa discussão. Então seria nessa questão aí a gente contar com essa imunização também, né? Mas aí fica aquela questão também, doutor Marcelo, que a gente acompanhando as pesquisas aí, essas pessoas, será que elas vão ficar imunizadas por quanto tempo? A gente já tem aí estudos que daria para poder utilizar essa estratégia de quem já se contaminou e não transmite mais a doença? A gente tinha muito medo disso. Saiu um trabalho semana passada falando a respeito exatamente disso, de pessoas que estão realmente imunizadas com IgG positivo, não se tiver nenhuma reinfecção. Saiu um caso de um paciente no Japão que falou que ele tinha sido reinfectado, mas não é que ele foi reinfectado, ele estava com recidiva ainda, ele estava ainda com IgM positivo, que ele tem uma fase que a gente fica com IgM e IgG, é a fase de transição da fase de multiplicação viral com a fase já de resposta imunológica do organismo. Então hoje, 100% não tem como, mas eu posso dizer que 99% a gente teria sim. E como é que a gente reduz isso? Essas medidas mesmo. Eu vou para trabalhar de frente, mas eu não vou deixar de usar máscara, eu não vou deixar de lavar as mãos, eu não vou deixar de trocar minha roupa quando eu sair de um ambiente para o outro, porque se eu tiver que pegar um ônibus ou se eu tiver que ir para o meu serviço, o ideal também é que as pessoas trocassem de roupa e lavassem as mãos. Mais efetivo que o álcool em gel. O álcool em gel é uma saída fácil, mas o ideal é que nós tivermos a educação de lavar sempre as mãos e a face. Doutor Marcelo, eu estava vendo ontem uma entrevista, agora me fugiu aqui, eu tentei até procurar aqui no Twitter, onde eu vi a entrevista ontem, de um cientista que dizia que ainda não temos explicação para essa questão da imunização. E aí me chamou a atenção o fato de que ele disse que um estudo feito no Reino Unido trazia a informação de que algumas pessoas contaminadas imediatamente voltavam a ficar imunes, ou que tinham lá os anticorpos presentes, e outras contaminadas, feito o exame de positivo, dado o resultado positivo, um próximo exame dava negativo, o que significa que o anticorpo tinha ido embora. Esse desconhecimento, ele é real? Nós não temos ainda a dimensão dessa possibilidade de garantir imunização? Temos sim, principalmente, Paulo, porque estão vindo muitos testes que a gente não tem a certeza. Nenhum desses testes é ISO 9001 e 9002. Né, vai criando vários testes, por isso que eu falo, se eu tivesse um teste fidedigno, que ele fosse altamente confiável, eu poderia fazer isso. O nosso problema é esse mesmo. A Itália, ela conseguiu fazer uma parte lá, se não me engano, na Lombardia, eles conseguiram determinar e ciclar, ou melhor, até mapear aquela região e fizeram testes efetivos. São testes muito mais caros do que o habitual, mas conseguiram fazer esse mapeamento lá. É um estudo que está saindo bem legal, ele deve sair nos próximos dias aí. Por que eu sei muito dessa informação? Porque eu tenho uma amicíssima minha que é enfermeira, que mora na Itália e trabalha lá na linha de frente. E a vida dele, dessa parte da Itália lá,
voltou totalmente normal e as pessoas não se reinfectaram. Tiveram até testes onde as pessoas entraram no meio do olho do furacão e, de novo, não conseguiram determinar isso, mas também não se contaminaram. Muito bem, então a gente pegando todas as informações, avaliando esse cenário da ocupação de leitos da Covid-19 com o Dr. Marcelo Lopes Ribeiro, especialista em gestão pública. Dr. Marcelo, mais uma vez, muito obrigada por esse tempinho aí para conversar com a gente aqui no Central 98, viu? Obrigado mais uma vez, eu fico muito feliz da gente conversar e bater papo. Hoje eu peço desculpa por 2 vezes ter entrado naquela hora um pouco errado. Nada. Toda hora a porta tá abrindo aqui, a minha filha toda hora tá vindo aqui, papai, me dá isso aqui, papai. Dá atenção pra menina aí, doutor, uai. Muito bom. Isso nos dá a dimensão de que somos humanos, vivos e estamos em relacionamento Home maravilhoso. Ainda nos dá a dimensão da vida. O home office está nos trazendo a dimensão da vida real. Vocês viram a live do Porchat? O Porchat tava conversando com o Boulos, a mulher dele passa pelada atrás dele, ele olhando assim, que é isso? Ah, louco. Home office, meu querido, a gente sabe como é que é. Lucas, teve uma live agora do pessoal da equipe de ortopedia e o colega esqueceu que a câmera estava ligada. Eita. Ele foi trocar de roupa, ficou completamente nu. Louco. Mais de 50 pessoas. Nossa Senhora. Esse é misericórdia. o tempo da reunião online aí. Mas, doutor Marcelo, valeu. Vai indicar nenhuma série hoje não? Nenhum filme? É uma boa, hein? Eu assisti agora, anteontem, um filme falando um dado real de uma história de adoção de uma criança nos Estados Unidos. A Vida de Goldsmith. É um filme bem gostoso de ler, bem relaxante, não fala nada de contaminação, nada de estresse. É para assistir e ficar bem light, está na Netflix. Boa. Tá aí, valeu demais, doutor Marcelo Lopes Ribeiro, conversando com a gente aqui no Central 98. Ótimo dia pra